Bom, agora a gente vai falar sobre o medo de todo investidor que é perder a grana, né? Porque o banco quebra. Porque, infelizmente, você não consegue investir o dinheiro deixando o dinheiro na sua casa, você mesmo gerenciando, né? Sei lá, tipo um agiota. Uma pessoa que empresta dinheiro dos outros e pega dinheiro dos outros, você teria o risco também, né? De perder, porque as pessoas não te pagariam. Mas, enfim, eu tô deixando as coisas ilegais de lado e vamos falar só sobre coisa dentro da lei. Aí você vai e coloca o dinheiro no banco, você fica com medo do banco quebrar. Olha, é um medo genuíno, né? Porque com a economia quebrando, os governos às vezes fazendo coisas que não são tão boas para a economia, o banco pode sofrer também e quebrar como qualquer negócio. Negócio pode quebrar. E isso aconteceu muito até a década de 90. O início da década de 90 ali teve lá Banco Nacional, Bamerindos. Quem é mais velho lembra disso. Quem já estava ali com alguma noção na década de 90 lembra dessa época, que era uma época bem sombria. Os bancos viviam quebrando, os correntistas também perdiam muito dinheiro e o governo tinha que injetar dinheiro. Então, meio que o governo ficou cansado desse negócio e resolveu regulamentar isso. De que maneira que isso foi feito? Com a criação de um fundo formal, e ele é chamado de Fundo Garantidor de Crédito. Vamos olhar para ele aqui. Eu escrevi uns negocinhos só para facilitar o nosso raciocínio. É o FGC, e ele foi criado aqui em 1995. Qual que é a função dele? A função é garantir os depósitos dos investidores. E de que forma que ele faz isso? Ele vai garantir até 250 mil reais por banco e por CPF. Como é que ele faz isso? Os bancos têm uma obrigação criada de transferir para esse fundo 0,0125% sobre todo o montante que é aplicado por você, por mim, por qualquer pessoa que seja um investidor. Num outro vídeo eu coloquei que eles também, o FGC cobriu os fundos de investimento. Os fundos de investimento não são cobertos. Ó. Aqui eu vou colocar em vermelho a exceção. Então, os fundos de investimento não são cobertos porque, na verdade, eles são como se fossem condomínios de investimento. Né? Condomínio que vão pegando o que as pessoas colocam lá de recursos e vão gerenciando de maneira independente. Aí o FGC está fora. Da mesma maneira que a previdência privada também está fora, porque a previdência privada é um tipo de um fundo de investimento que é aberto a qualquer tipo de cotista. Então, esses são os fundos que não são administrados não, que administrados não é a palavra correta, eles não são é, cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, significa que se você tem dinheiro na poupança, se você tem dinheiro num CDB, se você tem dinheiro numa letra de crédito agropecuário, se você tem dinheiro numa letra de crédito imobiliário, você tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Porque ele foi criado justamente para isso. Lá na década de 90, muita gente tinha o dinheiro investido, o banco quebrava e a pessoa perdia tudo que ela tinha. Coisa horrível, né? Mas aí o governo naquela época resolveu criar esse fundo e garante 250 mil reais por banco e por CPF. Então, se você tem uma conta corrente em um banco, você sabe que se você investe num CDB até 250 mil, você já tem aquilo garantido. E se o banco vier quebrar, eu preciso comprovar que eu tinha aquilo? Não existe necessidade, porque quando um banco quebra, ele precisa reportar todos os saldos de todas as pessoas que tinham vínculo com ele, todos os credores. Né? Você é um credor do banco, porque na verdade você deixa o dinheiro lá com o banco e o banco tem uma obrigação com você. Aí ele repassa isso para o FGC, o FGC vai olhar, beleza, olha, o Michael tinha 230 mil reais aqui nesse banco que quebrou. Então eu vou repassar para o Michael esses 230 mil reais. A burocracia é praticamente zero, porque a única coisa que você tem que fazer é conferir se aquele saldo de fato confere com o que você tinha, porque ele congela, né, o rendimento quando o banco quebra, na data que o banco quebra, e a partir daquilo você só não ganha mais o juro. Mas você sabe que você vai ter aquele teu valor de volta. Conferiu aquilo, tá ok? Essa é a burocracia. O dinheiro vai entrar na sua conta, você resolve, claro, num outro banco, né? Você resolve o que vai fazer com aquele valor que foi depositado para você e você resolve então investir numa outra modalidade, investir numa outra coisa qualquer, comprar um carro, comprar uma casa, viajar, enfim, fica a seu critério. Mas você sabe então que você tem essa garantia, exceto a previdência privada e os fundos de investimento. No caso da previdência privada, eu julgo que não é um problema tão grande, porque mesmo que você venha a morrer, eles são seguros. Então, ele é um seguro para você utilizar durante a vida ou quando você morre. Quando você assina o contrato de previdência privada, você coloca um beneficiário. Aí, se você morrer, ou se o banco quebrar, você vai ter aquilo porque ele tem característica alimentar. Então é um processo um pouco diferente, nem passa por inventário, justamente pelo fato de ser um seguro.
então o raciocínio é diferente. Mas é só para a gente verificar que o FGC garante muitas modalidades de investimento e acaba sendo uma garantia para nós investidores aqui no Brasil.